Olá, você acompanha a correção do terceiro dia de prova da FUVEST, segunda fase, e nós vamos começar falando de biologia. Eu gostaria de lembrar ao internauta que nós, até a quinta questão, nós não faremos interrupção na correção. Nós, na quinta questão, vamos pegar os e-mails que têm chegado sempre num volume muito grande e passaremos a fazer perguntas ao professor. Depois, nós voltaremos para um segundo bloco da sexta à décima questão. E aí, na décima questão, terminada a correção da décima questão, mais uma vez nós pegaremos um bloco de perguntas dos internautas. Bom, e para falar de biologia, nós estamos aqui com o nosso querido professor Marcelo, professor de biologia do curso Objetivo. Professor, tudo bem? A prova de biologia foi uma pedra no sapato do estudante? Pergunta clássica de TV Web. Boa noite, Rogério. Boa noite, internautas. Não foi uma pedra, não. Foi um cotonete suave. Puxa vida. Uma prova um pouco mais fácil do que a do ano passado. Tivemos uma ou duas questões, é verdade, que poderíamos chamar de cabeludas. Mas, no geral, repito, um pouquinho mais fácil que a do último ano. Ou seja, uma prova tosadinha para o aluno, é isso? Professor, eu gostaria de, então, dar, a partir da primeira questão, até a quinta, conforme já dissemos ao internauta, a oportunidade do internauta poder fazer as correções e mandar também, lembrando, os seus e-mails. Vamos lá, professor. Vamos então, pessoal, para a correção das questões da prova de biologia de hoje. A questão de número 1 falava sobre a dupla fecundação. Se você cantou, faturou. Lembra das nossas aulas? Com o núcleo espermático, oosfera ia se casar. E um lindo embriãozinho, oosfera iria formar. O outro núcleo espermático casou-se com núcleos polares. Assim nasceu o endosperma, em mil e outros lugares. Pois é, mas, minha gente, o item A1 dessa questão queria saber qual é o grupo de plantas em que ocorre a dupla fecundação. Você poderia responder com uma palavra só: angiospermas. Ponto. O item A2 queria saber quais as palavras do texto, do enunciado, indicavam o gameta masculino e os gametas femininos. Bem, o gameta masculino é o núcleo espermático. E os gametas femininos são a oosfera e os núcleos polares. O primeiro núcleo espermático une-se com a oosfera para formar o zigoto, que vai formar aí o embrião. Ou o núcleo espermático, a oosfera ia se casar, o lindo embriãozinho. E o outro, o segundo núcleo espermático, une-se com os núcleos polares, formando então um tecido triploide, 3N, chamado endosperma. O item B dessa questão falava de um cruzamento e queria saber qual o genótipo das células do endosperma. Muito bem. O enunciado dizia que o gameta masculino vinha de uma planta homozigótica azinho-azinho. Então, esse gameta masculino, esse núcleo espermático, será obrigatoriamente azinho. E dizia ainda a pergunta que o gameta feminino vinha de uma planta heterozigótica azão-azinho. Então você até poderia pensar, né? Bom, se a planta é heterozigótica azão-azinho, então ela vai dar gametas azão, vai dar gameta azinho. Mas acontece que o enunciado aí no item B dizia que tinha sido produzido um zigoto heterozigótico quer dizer azão-azinho. Ora, para a gente ter um zigoto heterozigótico, azão-azinho, a gente precisa do azinho de papá, né, e precisa do azinho da mamã. Ou seja, a oosfera, o gameta feminino, era azão. Se a oosfera é azão, então os núcleos polares também são azão, porque a oosfera, núcleos polares, tudo isso é produzido por mitose, então eles vão ter os mesmos tipos de genes.
Então ficávamos com uma única possibilidade, que era azão, azão, azinho. Ou seja, dois núcleos polares azão, unindo-se com um núcleo espermático azinho, dando então o que ele queria, né? Células do endosperma, azão, azão, azinho. Beleza? Vamos para a questão de número 2. Esta questão falava sobre veias. E o item A queria saber que vasos sanguíneos estavam mostrados no desenho oferecido. Resposta, uma palavra só: veias. Ponto. Todos esses vasos que você vê no seu antebraço são veias. Depois, o item A ainda, número 2. A2 queria saber por que esses vasos se tornavam salientes com a aplicação de um torniquete. É que o torniquete comprime as veias, impede que o sangue que está nas veias retorne ao coração. O sangue vai se acumulando, então, abaixo daquele ponto onde está o torniquete e, aumentando o volume de sangue, aumenta, então, o diâmetro da veia. A veia fica saltada, a veia fica saliente. É o que a gente vê acontecer quando a gente aplica um garrote no braço para poder aplicar uma injeção na veia. Era só dizer isso então, que o garrote impede a passagem de sangue em direção ao coração, o sangue se acumula, a veia dilata. O item B, finalmente, queria saber por que é que o vaso ficava vazio quando a gente esfregava o dedo, né, do ponto que ele chamava de O em direção ao ponto H e ficava ali apertando o ponto H sem soltar. Bem, quando a gente aperta o dedo, escorre, né, esfrega o dedo de O no sentido H, a gente esvazia o vaso sanguíneo, empurra o sangue. E enquanto a gente estiver pressionando, o sangue, que sempre, como eu disse, vai no sentido, né, o sangue está na veia, sempre corre em direção ao coração, então o sangue não vai conseguir preencher aquele espaço, ele vai continuar vazio. Enquanto eu estiver segurando, o sangue não sobe, o sangue não preenche aquele espaço. Tá? Então, respondendo aí à pergunta, por que o vaso permaneceu vazio, né, enquanto a pressão sobre o ponto foi mantida? Porque a pressão impedia que o sangue existente na veia preenchesse o espaço vazio. Tudo bem por enquanto? Questãozinha de número 3 agora. Uma questão que falava sobre a espermatogênese, a produção de espermatozoides. E o item A queria saber qual era a constituição cromossômica dos espermatozoides formados por meiose quanto aos cromossomos sexuais. A questão dizia que tinha ocorrido uma não disjunção, quer dizer, uma não separação dos cromossomos sexuais. Então, durante a meiose, em vez de ir cromossomo X para um lado, cromossomo Y para o outro, não houve essa disjunção, então foi o X e o Y juntos para uma célula e não foi nenhum dos dois, nem X nem Y para outra. Então, o que vai acontecer? Nós vamos obter espermatozoides que vão ter os dois cromossomos, XY, e vamos ter espermatozoides, que não vão ter nenhum cromossomo sexual. A pergunta era essa: qual será a constituição cromossômica dos espermatozoides formados? Então, resposta: os espermatozoides terão constituição cromossômica XY, 50%, e sem nenhum cromossomo sexual, 50%. O item B dessa questão queria saber quais as possíveis constituições cromossômicas das crianças geradas por esses espermatozoides, caso eles se unissem com óvulos normais. Ora, o óvulo normal é sempre X. Então, se esse óvulo X se juntar com aquele espermatozoide defeituoso XY, vai dar o quê? XXY, que caracteriza a famosa síndrome de Klinefelter. Agora, se o óvulo X se juntar com aquele outro espermatozoide defeituoso que não tinha nenhum cromossomo sexual dentro, originará um indivíduo X0, né, que é o indivíduo com a famosa síndrome de Turner.
Respondendo então aí quais as condições cromossômicas das crianças: 50% com síndrome de Klinefelter, XXY, 50% com síndrome de Turner, X0. Ok? Vamos para a questãozinha de número 4, coragem aí, por favor, não durma na minha correção não, ânimo aí, vamos lá. Questão de número 4 falava sobre a anemia falciforme, também conhecida como ciclemia. E queria saber o item A. Que informações dadas no texto permitiam concluir que a anemia falciforme tem herança, item 1, autossômica ou ligada ao cromossomo X? Bom, a doença é autossômica e a informação do texto, né, que permitia deduzir isso é o trecho que fala que existiam homens heterozigotos e mulheres heterozigotas. Se a doença fosse ligada ao sexo, a gente poderia até ter mulher heterozigota, mas homem heterozigoto não existe em doenças ligadas ao X, ligadas ao sexo. E o texto falava isso, né? Falava homens heterozigotos e mulheres heterozigotas. Tem homem heterozigoto, então é autossômica, ok? O item A2 queria saber também qual o trecho do texto que permitia deduzir que a doença era dominante ou então que era recessiva. A doença é uma doença recessiva, sem dúvida. E o trecho aí é o que dizia que apareciam, deixe-me ver aqui, cadê o textinho aqui? Muito bom, perfeito. Causa mortalidade, herança, um segundinho, vamos ler juntos aqui. Anemia falciforme é uma doença hereditária que afeta crianças, codifica uma das cadeias de hemoglobina, sem cuidado, homens e mulheres heterozigóticos, não tem anemia, ambos são resistentes à forma mais grave que causa mortalidade entre crianças homozigóticas. Nas doenças ligadas ao sexo, o que acontece? A incidência é maior em homens do que em mulheres. E não havia nada no texto que fizesse referência à maior frequência em homens do que em mulheres. Então, muito bom. E outra coisa, que aliás é o importante, ele fala aí em indivíduos heterozigotos normais. Se a doença fosse dominante, então o heterozigoto não seria normal, seria doente, né? Então, como temos heterozigotos normais, então tem que ser recessiva, ok? Vamos à questãozinha de número 5, antes do intervalinho aqui do meu amigo Rogério. A questão 5 falava sobre peixes que tinham dado origem a vertebrados terrestres. Queria saber o item A, vejam lá. Pediu o item A. É correto afirmar que os primeiros vertebrados terrestres, descendentes dos peixes, de barbatanas, foram necessariamente, observe a palavra necessariamente consumidores primários? Não, necessariamente não, porque quando surgiram estes vertebrados terrestres, existiam já diversos animais na natureza que poderiam ter servido de alimento para eles. Então, eles não precisavam necessariamente se alimentar de vegetais e ser, então, consumidores primários, né? Poderiam se alimentar de animais e serem consumidores secundários. O item B, nessa questão número 5, pedia se esses primeiros vertebrados terrestres fossem se alimentar de gimnospermas, observe, gimnosperma, uma música que nós cantamos para vocês durante as nossas aulas, gimnosperma, ia, nunca tem fruto, ioiô. Isso aí já era metade da resposta da questão. Gimnosperma nunca tem fruto, também não tem flores. E então, esses primeiros vertebrados não poderiam de jeito nenhum comer fruto de gimnosperma, porque gimnosperma não tem fruto, né? E nem podia comer flor de gimnosperma, porque gimnosperma não tem flor. Só poderiam comer, como dizia aí a pergunta, caules, sim. Poderiam comer folhas, sim, e sementes. Resposta, 3 palavrinhas, caule, folha, semente, ponto. Ok? Só uma observaçãozinha aqui, até alguns anos atrás, costumava-se dizer que as gimnospermas tinham flores, o estróbilo era considerado uma flor, mas mais modernamente,
a gente diz que gimnospermas não tem flores, não tem flores. O estróbilo é sim uma estrutura reprodutora, mas não chega a ser considerado uma flor. A gente fala flor e fruto, modernamente a gente diz isso, só existe nas angiospermas, ok? Então, repetindo, a resposta ficava caule, folha, semente, ponto, e passo a bola para o meu amigo Rogério. Pois é, e aqui nós temos um grupo de e-mails, mas a maior parte dos e-mails pergunta, viu, professor? Sim, claro. Se dessas 5 questões houve alguma que o professor considerasse mais difícil e se o aluno, ao fazer a resposta, emendasse com alguma coisa errada, se isso prejudica a valoração da questão. Ou seja, nós temos 2 perguntas que são gerais. Uma que pergunta se alguma dessas questões seria alguma das cabeludas que o professor havia comentado e se, por acaso, quando o aluno está fazendo a resposta, como nesse caso, por exemplo, tem 3 palavrinhas, a 4ª com certeza está errado, se isso prejudica fortemente a valoração da resposta. Muito bem. Bom, a sua primeira pergunta, Rogério, se eu achei que tinha alguma aqui cabeluda. Cabeluda. Olha, até aqui eu considerei que a prova estava mais ou menos, viu? As que eu achei cabeludas ainda estão por aparecer agora na segunda parte. E agora, as coisas erradas que, porventura, o aluno escreva na prova não costumam ser descontadas. Então, se o aluno escreve aquilo que foi pedido, né, e porventura pôs alguma coisa a mais errada, mas que não foi pedido, então normalmente não é avaliado, né? O fundamental é isso, é se respondeu corretamente aquilo que foi perguntado. Pois é. Então, professor, vamos deixar que nós temos aqui alguns e-mails, talvez dessas cabeludas, eu já estou vendo que é do segundo bloco, então vamos para o segundo bloco. Vamos então? Para a parte da barbearia, né, vamos então? Vamos. Ok, perfeito. Questão de número 6, essa ainda era tranquila. Uma questão muito comentada em sala de aula, exaustivamente comentada. Falava sobre a planária, lembra da planária? Planária, se não me engana, você excreta por célula a flama. Falava sobre insetos e queria saber de que maneira o gás oxigênio e os alimentos eram transportados, distribuídos para as diversas células do corpo. A pergunta era exatamente essa, de que maneira o oxigênio e os nutrientes chegavam às células do corpo. Bom, vamos analisar primeiro, item A, o caso da planária. Então, bom, oxigênio. A planária respira por difusão. O oxigênio penetra pelo tegumento, pela pele da planária e se difunde pelas células do corpo. Difusão. Agora, alimentos. A planária ingere os alimentos que caem no seu intestino, e ele é um intestino bastante ramificado, que faz a distribuição do alimento, já que não existe sistema circulatório, não existem vasos sanguíneos para distribuir o alimento pelo corpo da planária, então o intestino apresenta, como uma forma de compensação, uma grande ramificação, um grande número de ramos para fazer essa distribuição. Resumindo então, oxigênio por difusão e alimentos pelas grandes ramificações do intestino, passam direto então, do intestino para as células, sem a ajuda do sangue. Bom, agora com relação aos insetos. Oxigênio. Como vocês sabem, e a gente cantou isso muitas vezes, lembra? Inseto eu quero, inseto eu quero, inseto eu quero respirar, me dá traqueia, me dá traqueia, assim meu sangue não vai ter que transportar. O2, 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 O2. E olha a questão aí, pessoal, tá vendo? Cantou, faturou. A gente sempre fala em sala de aula, cante aqui para não dançar lá no vestibular. Quem canta, seus males espanta. E além disso, ainda acerta a questão no vestibular. Mas, então, engraçado, se me permite, Rogério, uma observação. Várias destas questões que nós estamos comentando aqui da prova de hoje estão no site do Objetivo, por exemplo, essa aqui. O nosso www.curso-objetivo.br.
naquelas aulas que você e eu gravamos durante o ano aqui para o pessoal. Essa aqui, por exemplo, nós gravamos uma aula sobre sistema respiratório que falava exatamente isso aqui. Uma sobre sistema digestório falava aqui da planeta, tudo isso estava bonitinho lá. Quem vai fazer vestibular ainda, não deixe de dar uma olhadinha, porque aquelas aulas são o filé mignon, são as coisas mais importantes da matéria. Bem, mas vamos lá. Então, agora o item B, finalmente, falava do inseto. Queria saber como é a respiração no inseto, como é que o oxigênio chegava às células do inseto. O inseto, turma, apresenta respiração traqueal. O oxigênio entra pelas traqueias e as traqueias conduzem. São tubos ramificados que conduzem o oxigênio até as células do corpo, importante, sem a ajuda do sangue. Sangue de inseto não transporta nem oxigênio, nem gás carbônico. A traqueia realiza troca de gases, oxigênio e gás carbônico, direto entre as células do corpo e o ambiente. Por isso que no finalzinho da música a gente fala assim, meu sangue não vai ter que transportar O2, O2. Bom, mas, finalmente, alimentos. A distribuição de alimentos nos insetos, esta sim é feita pelo sangue. O alimento entra no inseto, vai até o intestino, do intestino passa para o sangue, e o sangue, que não leva gases, alimento sim, ele leva. Porque o sangue dos insetos, vocês vão me perguntar para que serve o sangue dos insetos se não leva gases? Serve para isso, para levar alimentos, para levar hormônios e outras coisas. Questãozinha de número 7. Questão ainda mais ou menos tranquila, falava sobre nucleolo, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, ou complexo golgiense modernamente, e queria saber, no item A, que relação existe entre retículo endoplasmático rugoso e nucleolo? Qual é a função do nucleolo? Fabricar ribossomos. E o que é o retículo rugoso? É aquele que tem ribossomos acoplados, aderidos. Né? Então, lá no chamado nucleolo, você tem o chamado RNA ribossômico e proteínas, né, que vão formar os ribossomos. E esses ribossomos anexam-se, ligam-se ao retículo endoplasmático, dando o chamado retículo endoplasmático rugoso. Ok? Quer dizer, poderíamos sucintamente responder assim. O nucleolo origina ribossomos que se ligam ao retículo, okay? Dando o retículo rugoso. O item B pedia qual é o papel do complexo golgiense na função dessas células. O complexo de Golgi tem inúmeras funções. Uma das funções do Golgi, a mais importante, é armazenar secreções. Uma música que a gente cantamos, Planária, se não me engana. Desculpem. É a outra faixa perfeita do CD. Deixa eu apertar aqui o clique. Muito bom. Mitocôndria é quem faz respiração. Ribossomo sintetiza proteínas de montão. O complexo de Golgi armazena secreção. Cantou, faturou. Então essa é a função principal. Você poderia, evidentemente, citar outras funções do Golgi, como, por exemplo, a de fabricar o acrossomo, que é a extremidade do espermatozoide, como, por exemplo, de fabricar polissacarídeos, açúcares, e outras ainda, fabricar lisossomo, uma função famosa, ok? Muito bom. Questão de número 8. Uma questão que falava sobre doenças. Acho que nunca falamos tanto sobre doenças como este ano aqui para as nossas turmas. Esquistossomose, a famosa barriga d'água, a doença que mais cai no vestibular. Teníase, aquela da solitária. Cisticercose, também relacionada à tênia. Gonorreia, malária, filariose, né, ou filaríase, ou elefantíase, mesma coisa. E amebíase. Muito bom. Então ele dava essas doenças e perguntava no item A. Quais delas podem ser diagnosticadas através de exame de fezes? Então, são 3. Você citaria a esquistossomose, exame de fezes, a teníase, exame de fezes, e a amebíase. 3 palavrinhas, você matava o item A. Esquistossomose, teníase, amebíase. O item B pedia quais dessas doenças, né, são causadas por protozoários. Protozoários, que se fossem pretos, seriam chamados de pretozoários. Muito bem. Por protozoários, a gente teria 2. Teríamos, então, a malária e ainda a
amebíase. Malária causada pelo protozoário Plasmodium sp e a amebíase pela Entamoeba histolítica. Quem não sabe citar o nome? É só o nome da doença, malária, amebíase, 2 palavras, morreu a questão. A FUVEST tem, sabe, Rogério, nestes últimos anos, e a gente que é professor fica contente com isso, tem procurado fazer questões que são respondidas com uma única palavra, às vezes só com 2. Isso facilita a correção, né, pela banca examinadora, facilita para o aluno, né, é uma beleza, né? Um belíssimo estilo de vestibular, está de parabéns a FUVEST por mais essa prova. Chegamos a uma cabeluda. Opa. Opa. Que é uma questão que sempre me dá muita inveja. E a questão de número 9 trazia uma pirâmide de energia. E o item A pedia, considerando-se que na fotossíntese a energia não é produzida, ela é transformada. Realmente, a planta, ao fazer fotossíntese, transforma a energia luminosa em energia química. E aí ele pedia, então é correto, né, manter o termo, né, o nome de produtores para esses organismos, né, que estão na base da pirâmide. Vejam, na pirâmidezinha ao nosso lado, né, a base sempre indica o produtor. Pois é, se a gente pensar assim, como ele propõe, a resposta é não. Não tem sentido, porque não produz. A base, os seres que estão na base não produzem energia, apenas transformam. Agora, por outro lado, temos que lembrar o seguinte, por que o termo produtor? Produtor porque esses seres que estão aqui na base da pirâmide, eles produzem matéria orgânica, por exemplo, glicose, a partir de matéria inorgânica, água e gás carbônico. Muito bom, mas tínhamos mais um item nessa questão, o item B de beijo, que queria saber de que níveis dessa pirâmide os decompositores poderiam obter energia. Você podia responder com uma única palavra, todos. Todos. O decompositor, como o nome diz, né, decompõe os cadáveres, né? E cadáveres de qualquer outro nível da pirâmide, pode ser do consumidor primário, do consumidor secundário, do terciário, do que for, né? Então, resposta, todos. E a justificativa é que os decompositores podem decompor qualquer cadáver, podem decompor seres de qualquer nível trófico, levando a tal da reciclagem da matéria. Bom, chegamos à última questão, também cabeluda, que trazia 4 gráficos. E queria saber o item A. Que tipo de relação ecológica existe entre as espécies A de amor e B de beijo? Tá bom. Se vocês olharem no gráfico número 1, vão ver o nível onde estão os seres A, lá no alto, a espécie A está lá no alto, a espécie B também está lá no alto, ok? Agora, se vocês olharem para o gráfico de número 2, vão ver que as espécies A e B não estão no alto, estão num nível mais baixo. O gráfico 1 mostra o que acontece com as espécies quando elas estão separadas. Então, se estão separadinhas, beleza, maravilha, a espécie A atinge um grande número de indivíduos, a espécie B também, maravilha. Mas, veja o gráfico 2, quando você coloca as espécies juntas, colocou juntas, olha o que acontece, as duas diminuem em quantidade. Por quê? Porque quando elas estão juntas, uma prejudica a outra, uma atrapalha a outra. Por exemplo, uma rouba alimento da outra, que é o que nós chamamos de competição. Competição. Então, respondendo aí ao item A1, que tipo de relação entre A e B? Competição. Por quê? Separadas, muito bem, obrigado. Quando eu coloco juntas, as duas diminuem em quantidade. Agora, item A2. E entre as espécies C e D?
Qual é a relação? Aí é que vem os cabelos. Esse gráfico, se a FUVEST desse esse gráfico, do jeitinho que ele está aí, gráfico número 3, e só perguntasse que relação é essa, então quase todo mundo iria responder competição. Às vezes a gente até brinca, fala, quando uma espécie aumenta, outra entra em extinção, é competição. Só que você não deveria, nessa questão, analisar o gráfico 3 isoladamente. Você tem que analisar o gráfico 3 em função do gráfico 1, baseado no gráfico 1. Então o gráfico 1 mostra o que acontece com C e D quando estão separadas, estão muito bem, obrigado. Agora, quando você coloca, agora o gráfico 3, quando você coloca as duas juntas, olha o que acontece. A C aumenta, ou seja, a C é beneficiada pelo fato de estar junto com C. Perdão, D. Vou repetir, volta a fita. Quando C e D estão separadas, então mostra o gráfico 1, todas estão vivendo muito bem, obrigado. Porém, quando eu coloco C e D juntas, que é o gráfico de número 3, olha o que acontece. A C é beneficiada, aumenta em quantidade, mas a D diminui, desaparece, entra em extinção. Ou diminui muito, pelo menos. Isso caracteriza o predatismo. O C é um predador e que aumentou em quantidade, e a presa, a letrinha D, que diminuiu. O predador eliminou a presa. É que isso aí é um trecho do gráfico. Se esse gráfico continuasse, né, então a gente iria ver aquela famosa curva de predatismo, onde aumenta, diminui, né? Quando um aumenta, o outro diminui, quando um diminui, o outro aumenta, ok? Essa pegou muita gente deve ter falado competição aí, né? E, na verdade, a ideia correta aí seria predatismo, porque não poderia ser competição. Se fosse competição, então deveria acontecer nesse gráfico 3 o que aconteceu no gráfico 2, veja, onde as duas diminuem. Na competição, uma atrapalha a outra, as duas diminuem. E o que você vê no gráfico 3 é que a espécie C não diminuiu, ela aumentou. Tá vendo? Então não era competição. Predatismo. Essa pegou, hein? Essa pegou pesado. Essa FUVEST judiou. Finalmente, a questão número 10, item D. Queria saber que correlação existe entre os nichos ecológicos de A e B. Bom, quando A e B, é o gráfico 1, quando as espécies A e B estão separadas, elas estão vivendo muito bem, obrigado. Mas, quando você coloca essas espécies A e B juntas, que é o que mostra o gráfico 2, aí o que ocorre? As duas diminuem, né? Que é o que caracteriza a competição. E competição é uma coisa que acontece quando duas espécies têm sobreposição de nichos semelhantes. Nicho, você sabe, é o modo de vida, o que come, o que bebe, onde dorme, como reproduz, quando dorme, quando reproduz. Então, competição é uma coisa que acontece quando duas espécies têm dois seres têm o mesmo nicho e estão vivendo no mesmo habitat. Então, poderíamos dizer que as espécies A e B apresentam sobreposição de nichos semelhantes. Finalmente, o item B2, queria saber que relação existe entre os nichos de A e C. Reparem que, gráfico 1, quando A e C estão separados, estão vivendo muito bem, obrigado. Quando você coloca A e C juntos, que é o gráfico número 4, continuam vivendo bem. Estavam bem, continuam bem. Então é porque elas não têm nichos semelhantes, não têm sobreposição de nichos, apresentam nichos independentes, quer dizer, modo de vida diferente. Uma nunca vai atrapalhar a outra. Uma come capim, a outra come jabuticaba. E uma nunca vai roubar alimento da outra, uma nunca vai atrapalhar a outra. Ok? Estas foram então as questões da prova de hoje. Perfeito, eu estou aqui à disposição, meu amigo Rogério, para qualquer pergunta que porventura os nossos alunos têm. Então, lá vai ela. A Alessandra, ela faz a seguinte pergunta. Boa noite, professor. Boa noite. Quanto à questão 10, quero perguntar se na alternativa A, no item 1, questão 10, alternativa A, item 1, se pode ser aceita a resposta competição interespecífica. Grata. Muito bem. Alessandra, o enunciado... Bom, primeiro, sim, para você ficar tranquila. Agora, a justificativa, né?
o enunciado diz, logo na primeira linha, um pesquisador cultivou 4 espécies. E ele ainda diz ABCD, quer dizer, eram espécies diferentes, ABCD. Então, parabéns a você por ter usado o termo competição interespecífica. E inter, além de ser nome de time de futebol, certo, Rogério? Sim, infelizmente. Claro, é verdade. Infelizmente para nós, São Paulinos, é verdade. Então, inter significa entre, uma relação interespecífica, aquela que acontece entre espécies diferentes. E, como diz o enunciado, as espécies eram diferentes. Parabéns, Alessandra. Pois é, e o Emerson, ele volta àquela explicação do professor da 10, mas talvez aí o professor possa concentrar a resposta no caso do Emerson. Então, a questão 10, novamente, quando da relação entre duas espécies, como C e D, aquela C e D, temos uma que ganha, ou seja, cresce, e outra que cai. E aí a dúvida, infelizmente, que o professor já resolveu, mas é melhor a gente acentuar aí, no caso a D, que cai. Não temos uma relação de competição? Qual é o nome do... Emerson. É o Emerson. Muito bom. Emerson. Por isso que eu disse que essa questão era uma questão de me dar inveja capilar. Tenha certeza, pode crer, Emerson, que muita gente vai marcar competição aí nessa questão. Porque esse gráfico, ele é típico de competição. Como eu disse, se aparece esse gráfico de número 3... perguntando, né? Vamos supor, se dava só esse gráfico, não dava mais nada, não dava o gráfico 1, dava só esse gráfico e perguntasse, o gráfico abaixo representa, né? A resposta clássica é competição, né? Um aumenta, outro em extinção, é competição. Acontece que nessa questão, não dava só o gráfico 3, dava o gráfico 1 também, esse 3 tinha que ser interpretado em função do 1. E o que você nota é, né, olhando no gráfico 1, que o gráfico 1 é aquele que mostra as espécies ABCD separadas, né? No gráfico 1, a espécie C e D estavam vivendo muito bem, obrigado. Agora, quando você coloca as espécies C e D juntas, que é o gráfico 3, o que acontece? A espécie C aumenta e a D diminui. Se fosse competição, Emerson, o que aconteceria? Se fosse competição, a C não aumentaria. Na competição, o que é uma competição? Competição é uma interação ecológica onde as duas espécies são prejudicadas as duas. A gente até representa assim por negativo, barra negativo, né? As duas são prejudicadas. Então, se o gráfico 3 fosse um gráfico de competição, o que deveria acontecer com as espécies C e D foi o que aconteceu aí no gráfico 2 com A e B. As duas diminuiriam, que na competição uma prejudica a outra. E você repara, né, por isso não é competição, repara que a espécie C, aí no gráfico 3, não diminuiu. Ela aumentou. Você pode ver, ela está num nível mais alto do que está no gráfico 1. Né? Isso não existe competição. São as duas diminuindo. Então, a gente tinha que pensar nessa questão em uma outra coisa. E o que poderia ser essa coisa? Né? Você poderia pensar, por exemplo, em parasitismo, né? Mas a questão falava de protozoário, protozoário que parasita outro, né? A gente não conhece. Então, tinha que ser predatismo. Quando você põe as duas juntas, por exemplo, você põe o quê? Cobra junto com sapos, né? Para a cobra é uma maravilha, tem bastante sapo para comer, né? Ela aumenta em quantidade. Agora os sapos, coitados, postos em presença da cobra, vão diminuir, né? Aumentar a cobra vai diminuir o sapo. É o que aconteceu aí, ok? Pois é, e a Fabiola faz a seguinte pergunta. Por favor, eu gostaria de saber se na questão 9, alternativa A, seria aceita a resposta de que os produtores assim devem ser nomeados. Então vamos lá, questão 9, alternativa A, seria aceita a resposta de que os produtores assim devem ser nomeados porque produzem um alimento que passará aos consumidores e será convertido em energia no organismo deles. Então os produtores
Assim devem ser nomeados porque produzem um alimento que passará aos consumidores e será convertido em energia no organismo deles. Assim falou Fabiola. Bom. Fabiola, eu acho que essa foi a única questão de toda a prova onde a FUVEST não foi muito feliz no enunciado. Eu acho que se você... acho que essa resposta que você propõe, né, deveria ser aceita, sim. Acho que, pessoalmente, acho que essa questão poderia ser respondida tanto com um não como com um sim. Não, porque o que fala o enunciado? O enunciado fala, considerando que na fotossíntese a energia não é produzida, é transformada, né? Então nós não podemos chamar os seres que estão na base de pirâmide de produtores. Eles não estão produzindo energia, estão só transformando. Em vez de produtores, o nome deveria ser transformadores, né? E você vê, inclusive, que ele define o que é produtividade, no começo logo do enunciado. Olha, a ilustração mostra a produtividade líquida de um ecossistema, isto é, total de energia expressa, né? Ele fala produtividade total de energia. Realmente, os seres da base da pirâmide não produzem energia, apenas transformam energia luminosa em energia química. Então a resposta seria não, e essa é a justificativa, eles não produzem, transformam energia. Mas a resposta que você coloca, né, de colocar um sim aí, não seria de todo descabida, né? Porque isso é clássico, está em todos os livros, a gente ensina isso. O que é um produtor? Produtor é aquele que produz o seu próprio alimento, também chamado de autótrofos, né? Então, eu acho que se a banca tiver bom senso, deverá considerar também a resposta que você deu. Olha que legal. E o que é interessante na TV Web, né? A oportunidade que o aluno tem de interagir com o professor e começar a compreender não apenas a resolução, o comentário, mas também começar a observar condições de soluções que muitas vezes, quando nós preparamos a resolução, nós fechamos, né? Mas que às vezes podem ser aproveitados pela banca e inclusive serem considerados. O André, até falando nesse caso, ele está de cabeça inchada. Ele falou assim, professor, na questão 8, item A, coloquei as doenças certas. Puxa. Pois é, mas coloquei uma a mais. O senhor sabe quanto perderei? E ele agradece. Muito bom. André, eu acredito que, como são 3 doenças e você colocou 4, né? Então, o que vai ser tirado aí não passará de 1/3 do valor dessa questão. Você tem, no mínimo, 2/3 garantidos aí. Acredito. Você, repito, eram 3, você pôs uma a mais, né? Você pôs as 3, pôs uma que não era, né? Muito pouco será descontado. 2/3 no mínimo você tem dessa questão. Professor, Marcelo faz uma pergunta que acho que engloba as demais, que é justamente sobre dica para a Unicamp. Se dá para aproveitar esse modelo de prova para o caso da Unicamp segunda fase. Perfeito. A FUVEST e Unicamp, meu xará, parecem-se muito em vários aspectos. São provas bem distribuídas. Você vê que nós tivemos botânica, tivemos citologia, tivemos um pouquinho de genética, misturado com outras questões, tivemos fisiologia animal, tivemos ecologia, e a Unicamp costuma seguir esse critério também. Agora, são provas que pegam assuntos básicos, filé mignon. E então, vamos deixar uma sugestão para você. Entre naquele nosso famoso site, né, que é o www.curso-objetivo.br, né, e dê uma olhadinha naquelas aulas sobre sistema circulatório, que caiu nesta prova, sistema respiratório, caiu aqui, sistema digestório, caiu aqui. Dê uma olhadinha, cante com a gente as músicas que estão lá, né? Imagens muito bonitas, a apresentação magnífica aqui do Rogério, né? E boa sorte lá na Unicamp. Pois é, e tudo isso
é para dizer a você que a grande vantagem de você estar conosco na TV Web é que mesmo que você tenha chegado agora, praticamente no final da parte da correção de biologia, dos comentários do nosso querido professor Marcelo, ainda assim, logo depois do término da correção, ao vivo, você tem, logo depois, instantes depois, você tem a oportunidade de observar aquilo que você não teve, aquilo que você não viu. Ah, puxa vida, mas se você viu, olha que incrível, e ainda assim quer fazer uma revisão, aproveitar, olha aquela questão, o professor Marcelo explicou, eu gostaria de vê-la novamente, não tem problema nenhum não, porque você pode ir direto na questão. Então veja bem, o que o professor Marcelo disse é, atualidades online é fundamental para a revisão e nós dois concordamos que é a grande oportunidade de você poder interagir com facilidade, buscar exatamente o que você quer e, acima de tudo, ter a informação da melhor qualidade, da confiabilidade que só o curso objetivo, os seus professores podem dar. Bom, nós voltamos daqui a pouquinho, instantes, para falarmos de geografia. Até daqui a pouco. No curso mais concorrido da FUVEST, o objetivo é o primeiro. E mais, odonto, administração, direito, engenharia, em vários cursos, o objetivo é o primeiro. E entre os tremeiros, o objetivo é o primeiro. Nossos alunos estão de parabéns. Objetivo, as melhores cabeças. No curso mais concorrido da FUVEST, o objetivo é o primeiro. E mais, odonto, administração, direito, engenharia, em vários cursos, o objetivo é o primeiro. E entre os tremeiros, o objetivo é o primeiro. Nossos alunos estão de parabéns. Objetivo, as melhores cabeças. No curso mais concorrido da FUVEST, o objetivo é o primeiro. E mais, odonto, administração, direito, engenharia, em vários cursos, o objetivo é o primeiro. E entre os tremeiros, o objetivo é o primeiro. Nossos alunos estão de parabéns. Objetivo, as melhores cabeças. No curso mais concorrido da FUVEST, o objetivo é o primeiro. E mais, odonto, administração, direito, engenharia, em vários cursos, o objetivo é o primeiro. E entre os tremeiros, o objetivo é o primeiro. Nossos alunos estão de parabéns. Objetivo, as melhores cabeças. No curso mais concorrido da FUVEST, o objetivo é o primeiro. E mais, odonto, administração, direito, engenharia, em vários cursos, o objetivo é o primeiro. E entre os tremeiros, o objetivo é o primeiro. Nossos alunos estão de parabéns. Objetivo, as melhores cabeças. No curso mais concorrido da FUVEST, o objetivo é o primeiro. E mais, odonto, administração, direito, engenharia, em vários cursos, o objetivo é o primeiro. E entre os tremeiros, o objetivo é o primeiro. Nossos alunos estão de parabéns. Objetivo, as melhores cabeças. No curso mais concorrido da FUVEST, o objetivo é o primeiro. E mais, odonto, administração, direito, engenharia, em vários cursos, o objetivo é o primeiro. E entre os tremeiros, o objetivo é o primeiro. Nossos alunos estão de parabéns. Objetivo, as melhores cabeças. No curso mais concorrido da FUVEST, o objetivo é o primeiro. E mais, odonto, administração, direito, engenharia, em vários cursos, o objetivo é o primeiro. E entre os tremeiros, o objetivo é o primeiro. Nossos alunos estão de parabéns. Objetivo, as melhores cabeças. No curso mais concorrido da FUVEST, o objetivo é o primeiro. E mais, odonto, administração, direito, engenharia, em vários cursos, o objetivo é o primeiro. E entre os tremeiros, o objetivo é o primeiro. Nossos alunos estão de parabéns. Objetivo, as melhores cabeças. No curso mais concorrido da FUVEST, o objetivo é o primeiro. E mais, odonto, administração, direito, engenharia, em vários cursos, o objetivo é o primeiro. E entre os tremeiros, o objetivo é o primeiro. Nossos alunos estão de parabéns. Objetivo, as melhores cabeças. Pois é, e voltamos para falar de geografia. Lembrando a todos vocês que nós estamos falando da terceira prova da segunda fase da FUVEST, fazendo a correção das disciplinas desse terceiro dia de prova e agora nós vamos falar de geografia. Para você que por acaso tenha entrado agora, nós já falamos de biologia, mas você não terá problema nenhum para voltar
e observar aquilo que o professor Marcelo já comentou, porque logo depois do comentário da professora Ive, você poderá pegar todo o material no site www.curso-objetivo.br. Professora Ive, olá, gostaria de saber se a prova de geografia foi, às vezes, costuma ser uma prova difícil. Aconteceu isso novamente, professor? Não, foi uma ótima prova. FUVEST, como sempre, está de parabéns, pois elaborou uma prova dentro do programa do ensino médio, com temas pertinentes, trabalhados por nós em aula, aulas que foram dadas na web. Eu creio que o nosso aluno vai se sentir bem à vontade para ter um resultado positivo nessa prova. Bom, e para você, internauta que está conosco, acompanhando a correção, eu vou fazer aqui, no caso de geografia, deixar a professora fazer fluentemente a correção até a 10ª questão, e na 10ª questão, aí sim, ao fim da correção da 10ª questão, eu vou repassar os e-mails à professora Ive para que ela possa responder e interagir com você, internauta. Vamos lá, professora? Pois não. A primeira questão era uma charge colocando um funcionário do Fundo Monetário Internacional conversando com um aviador. E com base nessa charge, perguntava a FUVEST, 2 aspectos da realidade contemporânea que atentam para contra a soberania dos Estados nacionais, para o aluno justificar isso, né? Bom, uma delas seria a abertura comercial, a outra seria a intervenção em questões geopolíticas internacionais, principalmente dos países do Sul, né? Por exemplo, a influência dos Estados Unidos junto a vários países do mundo. A outra seria o atentado à soberania do Estado-nação, né, relacionado à intervenção que aconteceu, por exemplo, dos Estados Unidos no Iraque, né, dos Estados Unidos no Afeganistão. Esse seria o tipo de questão que abala a soberania nacional. A letra B pediu um aspecto em que a soberania dos Estados nacionais fosse exercida efetivamente sobre o seu próprio território. Bom, um exemplo disso seria a normatização, estabelecer regras, né, de aceitação nacional, os acordos internacionais, a própria participação do país na ONU, né, a sua inserção maior ou menor, né, junto a essa Assembleia Internacional. Então, isto poderia afetar a sua ordem pública. Estas seriam as sugestões de resposta para a questão número 1. Né? A questão número 2, muito interessante. É um filólogo mexicano, escreveu uma matéria e publicou um dicionário com vocabulário de filosofia, né, relacionado a termos que são usados nos Estados Unidos por latino-americanos ou por hispânicos, né, que acabaram sendo de uso comum. Então, existem cerca de 6.000 palavras que foram incorporadas no hábito, né, vocabulário da população em cidades como Miami, na Flórida, né, a cidade de Los Angeles, na Califórnia, e na própria cidade de Nova York. E a letra A da FUVEST pedia para explicar qual era o fenômeno geográfico responsável por essa fusão de línguas nos Estados Unidos. Bom, o grande afluxo de imigrantes em direção aos Estados Unidos, não só de mexicanos, mas de centro-americanos, sul-americanos, enfim, latinos de um modo geral, né, é que criaram esta Spanglish, que seria uma integração do espanhol com o inglês, né? Portanto, o movimento migratório, esse gigantesco movimento migratório, e a fala hispânica está se tornando mais fluente por alguns segmentos populacionais no interior dos Estados Unidos. Tá? Em segundo lugar, poderíamos citar a proximidade geográfica. Por exemplo, a proximidade geográfica dos países centro-americanos em relação à Flórida e do próprio México em relação à Califórnia ou até ao sul dos Estados Unidos e à própria Flórida. Tá? Então, essa seria a resposta para o item A. A letra B
pedia para nós citarmos e explicarmos uma consequência possível desse fenômeno geográfico. Bom, qual seria a consequência possível? Primeiro, a disputa em termos de mercado de trabalho, certo? O mexicano ou latino-americano indo em direção aos Estados Unidos e recebendo ou percebendo um salário sempre inferior àquele praticado para os trabalhadores locais. E muitas vezes em funções às quais os próprios habitantes estadunidenses ou os indígenas dos Estados Unidos não se submeteriam a esse tipo de trabalho. Tá? A outra seria a ampliação do quadro demográfico dos Estados Unidos, uma vez que a sua taxa de natalidade efetiva, natural, é baixa, né? Então a ampliação do seu quadro demográfico, e o outro seria a própria miscigenação. Então, 3 aspectos você deveria abordar nessa letra B. A mão de obra, a questão da mão de obra, a ampliação do quadro demográfico, e o outro item seria a possível miscigenação. Tá? Inclusive a influência cultural, a música, né, o cinema, as artes, de um modo geral, né, que são afetados por essa integração. Bom, a terceira questão era a respeito do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, um índice elaborado, é um contraponto realmente ao Produto Interno Bruto, né, diferenciando-se deste. E o próprio texto, tirado de um site, adaptado de um site do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, datado de 2006, de outubro, dizia o seguinte: o IDH, ele pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano, mas ele não abrange todos os aspectos do desenvolvimento e não é uma representação da felicidade das pessoas, e muito menos o melhor, isso indicaria que seria o melhor lugar para se viver. Tá? Então, dizer que o país como Noruega é o primeiro IDH mundial, não é? E um país de IDH médio, por exemplo, como Cuba, como Costa Rica, como México, como Chile, não é? Ou outros de IDH na casa dos 0,7, como o Brasil, né? Tem necessariamente são países infelizes, não é bem isso, né? Mas é que a distribuição de renda vai ser relativamente mais igualitária. Né, o acesso à educação, à saúde e, portanto, a longevidade das pessoas vai ser maior ou melhor, dependendo justamente das condições financeiras existentes no interior desses países. Né? Então, a FUVEST pedia no item A para o aluno dizer quais os indicadores que compõem IDH e apresentarmos um aspecto relevante da realidade social ausente dessa composição. É uma das maiores críticas que nós sempre fizemos em aula, é o fato de que a distribuição de renda não é equitativa. Né? Isso vale tanto para país desenvolvido, para país rico, para país do norte, quanto para países pobres do sul. Né? Então, quais seriam os itens relativos ao IDH? A educação, avaliada pelo índice de analfabetismo e taxa de matrícula em todos os níveis de ensino, a longevidade, na qual são utilizados os números relativos à expectativa de vida ao nascer, já a renda, que é mensurada pelo PIB per capita em dólares, de acordo com a paridade do poder de compra, isso eliminaria as diferenças de custo de vida existentes entre os países, e essa determinação do IDH, sem dúvida alguma, ela não considera nem as diferenças de renda e nem as diferenças culturais. Seriam os 2 aspectos que você poderia citar, tá? Agora, a letra B pedia para o aluno analisar a região do Sahel, gente, na África, considerando o texto acima e os indicadores que compõem o IDH. Certo? Você está lembrado, o Sahel, a área subsaariana, problemas seríssimos de escassez hídrica, problemas ambientais, movimentos migratórios, certo? Refugiados, não só da própria situação climática, espacial, ambiental, mas refugiados também devido aos conflitos tribais, às questões étnico-tribais, não é? Então, no item B, você deveria dizer que na região do Sahel, os países são classificados como os piores IDHs do mundo. A exemplo de Níger, do Serra Leoa, do Burkina Faso, não é? De Mali, então, e do Chad. Né? Então, nós observamos que as adversidades impostas, não só pela situação de aridez,
pelo prolongamento da aridez do Saara, pela desertificação, mas a manutenção de estruturas arcaicas, tradicionais, herdadas do período colonial, né? A manutenção da agricultura centrada no alto consumo, que mal consegue satisfazer a necessidade básica da população, e os conflitos étnico-tribais. Isso não poderia deixar de constar dessa resposta, tá? A questão de número 4 era um mapa mundi. A FUVEST prima pela colocação de mapa, pela análise de mapa, não é? Onde é apresentada a distribuição física dos continentes e dos oceanos. E a pergunta era a seguinte: a divisão por continentes do mapa acima representa adequadamente a atual regionalidade do mundo? Justifique. É aquela clássica resposta: não. Pois o mapa mundi apresentado, ele mostra apenas essa distribuição física, a distribuição dos continentes e dos oceanos, e não o que vai no interior de cada um deles. Inclusive, a própria projeção cartográfica não privilegia isso. Se fosse uma projeção do tipo Peters, que ela deforma as imagens, né, ou uma anamorfose, com certeza nós teríamos aí uma identificação melhor visual do problema tratado, mas não se trata, não é isto que a FUVEST priorizou, né? Então, aí na letra B, pedia para apresentar em forma de texto outra possibilidade da divisão regional do mundo. Bom, se eu não faço uma divisão clássica, física, de continente e oceano, qual é a outra divisão que eu posso fazer? A divisão norte rico, sul pobre, né? A divisão em blocos econômicos, a divisão em torno de áreas de influência geopolítica, que já foram solicitadas em vestibulares anteriores, né? E a influência militar, inclusive, geopolítica militar dos Estados Unidos. E a priorização hoje dessa ordem monopolar, dessa influência geopolítica monopolar dos Estados Unidos. Então, você poderia exemplificar com a distribuição da riqueza, proposta pela ONU, de acordo com o ganho em dólar, né, norte rico, sul pobre, a formação de blocos econômicos ou a influência geopolítica, correto? A questão de número 5, muito bonita, Dona China, principais problemas ambientais, um mapa, uma legenda, solicitando ao aluno para ele preencher a parte em branco de uma das legendas que priorizava a região de Hong Kong, mais especificamente a Baía de Kulum. Do outro lado da Baía você tem Macau, ex-protetorado português, e hoje uma área importantíssima da China, onde estão localizadas as zonas econômicas especiais, as zonas de processamento econômico, portanto áreas industriais, não é? E a pergunta era a seguinte: indique a legenda correta para o problema ambiental representado em C. Qual o problema ambiental que eu tenho atrelado à indústria? Poluição, né, gente? Nós temos aí a poluição atmosférica, por mesmo porque o Vale do Rio Yangtze-Kiang está mais ao norte e o Vale do Rio Sikiang está um pouco mais ao sul. Se você mencionasse poluição hídrica associada à poluição ambiental, também poderia ser, né? Mas inicialmente a poluição é atmosférica, que se desdobra em chuva ácida, que se desdobra em inversão térmica, né? Entre outras coisas. E, consequentemente, a própria contaminação do solo, né? Além do ar. A letra B, para nós desenvolvermos uma análise que relacionasse as características básicas da atual economia da China associada a esse problema ambiental apresentado em C. Né? Interessante, se o aluno não soubesse o A, ele não responderia automaticamente o item B. Né? Bom, nessas regiões, as agressões ambientais intensificaram-se nos últimos anos com a inserção da China numa economia de mercado, né? E o aumento da sua produção industrial. Consequentemente, o consumo dos recursos naturais também foi ampliado. Então, nós vamos ter aí uma descaracterização da paisagem natural, um tremendo impacto ambiental, certo? Você poderia mencionar todos esses aspectos: chuva ácida, inversão térmica, contaminação de solo, consumo exagerado ou acentuado de recursos naturais e a emissão dos poluentes e a descaracterização da paisagem natural, certo? Bom, a sexta questão, imbatível, né? Questão do biodiesel, questão dos combustíveis alternativos, né? O biodiesel é um combustível biodegradável que pode ser obtido através de diferentes fontes, né?
a partir dos agronegócios. A FUVEST pedia para o aluno dar exemplo de 2 fontes utilizadas na produção de biodiesel. Eu tenho certeza que todo mundo lembrou da mamona, né, que lembraram do pinhão bravo, que está sendo usado mais recentemente, o dendê, né, que lembraram do óleo de palma, o palmiste, né, entre outros que poderiam ser utilizados. O próprio óleo de cupuaçu, né, o óleo do babaçu, embora o custo e a viabilidade disso seja discutível, mas eles também poderiam ser utilizados, tá? O item B pedia para explicar por que o biodiesel tem sido considerado uma alternativa econômica ambientalmente viável para o Brasil. Bom, em primeiro lugar, porque ele é produto de um agronegócio. Ele é produto de uma disponibilidade de espaço que o Brasil tem no meio rural. Ele é produto de algo ecologicamente sustentável, certo? É uma viabilidade de produzir alguma coisa que não seja fóssil, que não seja um recurso não renovável. Correto, amigos? E, finalmente, lembrarmos que ele é um empreendimento que vai gerar grande quantidade de empregos no meio rural. Um meio rural brasileiro que, de uma certa forma, dos anos 40 para cá, sofreu um esvaziamento. Até isso poderia ter sido lembrado por você. Gerar trabalho no campo, não é? Infelizmente, não renda para todo mundo, não dissemos isso, mas trabalho poderia ser, correto? A 7ª questão, vem aí o Dr. Aziz Absaber, certo? E a discussão a respeito da geomorfologia, o professor Jurandir Ross, entre outros, né, da Universidade de São Paulo. O conceito de plataforma continental, do ponto de vista geomorfológico, e eles pediam o conceito de plataforma continental jurídica. Interessante. Só que tem um detalhezinho técnico que o aluno muito nervoso na hora do vestibular não observou, talvez, ou muitos tenham observado, felizmente, que no próprio perfil que foi apresentado, eles mostram qual era a delimitação da plataforma continental, as 200 milhas. Correto, amigos? E, por outro lado, mostrava uma extensão dessa plataforma, demonstrando assim que a plataforma continental jurídica corresponderia a um espaço a mais do que a plataforma continental tradicional. Então, olha, na letra A, caracterize a plataforma continental do ponto de vista geomorfológico e justifique sua importância econômica para o Brasil. Bom, sobre o ponto de vista geomorfológico, você sabe que a plataforma continental é um prolongamento do relevo costeiro. Então, nós vamos ter aí a deposição de sedimentos, nós vamos ter aí a formação de um processo erosivo do relevo costeiro, nós vamos ter o trabalho do mar, o deságue dos rios, não é? O desgaste do interior do território, tudo isso leva os sedimentos para a plataforma continental, que se estende até o talude, até a área que vai se aprofundando para a região abissal, correto? E é nesta área abrupta, muitas vezes, entre o talude e a região abissal, que a Petrobras encontrou petróleo, ou mesmo na área que antecede essa região. Então, petróleo, gás natural, pesca, são atividades importantíssimas na nossa plataforma continental, além, é claro, da navegação nos seus 7.500 quilômetros, correto? Outro aspecto favorável seria o petróleo como recurso energético, né? Os animais marinhos, os vegetais que foram soterrados e foram compactando esses hidrocarbonetos em mares rasos. 80%, lembre-se, da produção petrolífera brasileira encontra-se nessa bacia de Campos, no Rio de Janeiro, tá? A partir da nossa linha costeira das 200 milhas. Agora, a letra B pedia para definir o que era a plataforma continental jurídica. Para isso, existe o Manual Técnico das Nações Unidas, que lá, na sua página 76, na sua página 7, no seu artigo 76, diz o seguinte: a determinação da plataforma continental jurídica, para além das 200 milhas do mar territorial, unindo mediante linhas retas que não excedam 60 milhas marítimas, né, em termos de latitude e longitude. É isso que está delimitado aí para mostrar qual seria a plataforma jurídica. É aquela que é estabelecida por lei, segundo, claro, os critérios da ONU.
correto? A questão de número 8 pedia para o aluno situar, de acordo com o mapa, a vegetação da Mata Atlântica, como ela foi no passado e como ela se encontra hoje, a sua situação residual. Muito interessante e fácil essa questão ambiental, não é? Você percebe que a Mata Atlântica ocupava extensas áreas do território brasileiro, não só do vasto litoral, mas também no interior. E que, infelizmente, por razões de ocupação agrária, né, por razões de ocupação urbana e industrial, ocupação do solo urbano e o solo rural, essa área hoje corresponde a 90% de devastação, né? Então, na letra A era para identificar as áreas 1 e 2 da Mata Atlântica. Bom, a área 1 é a cobertura original da Mata Atlântica, como ela se via no passado. E a área 2, áreas atuais remanescentes da Mata Atlântica. Com isso, você respondia o item A. O item B da 8ª questão falava sobre uma proposta que existe sobre criação de corredores ecológicos, ligando essas áreas estanques de Mata Atlântica, né? Bom, para que a ideia de corredores ecológicos? Para que ele possa, é uma alternativa de preservação de um dos biomas mais ricos do país, para manter a biodiversidade. Então, se eu criar corredores, mesmo que a Mata Atlântica não exista momentaneamente, mas ela pode ser revegetada, pode-se desenvolver um processo de revegetação e ampliá-la, né, nesses corredores ecológicos. Então, disso se tratava o item B. Tá? A questão de número 9, um aluno me disse, professora, com certeza vai ser pedida uma questão sobre o estado de São Paulo? Ainda bem que eu falei que sim. Tá? Pelo menos esse aluno vai se lembrar da expansão da indústria no estado de São Paulo, como muitos outros devem tê-lo feito. Tá? Pesquisa industrial realizada pelo IBGE constatou que grande parte das indústrias hoje se encontra no interior ou em outros estados e não necessariamente só no estado de São Paulo ou somente na região sudeste. Esse processo chama-se desconcentração industrial. Tá? Então, cite e explique 2 motivos do processo de desconcentração mencionado no texto. Um deles é buscar uma mão de obra, algumas vezes mais barata e qualificada no interior, disciplinada, sem grandes reivindicações trabalhistas, com sindicatos mais flexíveis e incentivos oferecidos pelos próprios municípios ou pelos estados, certo? Os incentivos fiscais. Na letra B, identificar e explicar o fenômeno geográfico decorrente da desconcentração industrial. Que fenômeno geográfico poderia ser este? A diminuição da desigualdade regional, melhor distribuição geográfica das indústrias, ampliação do trabalho, né, geração de emprego em outras áreas do país e não necessariamente só no estado de São Paulo e só na região sudeste. Tá? Também a incorporação de uma nova malha viária, a incorporação e valorização desses espaços econômicos seriam outras possibilidades. Bom, a questão correspondente ao número 10, né, são 2 mapas sobre a região Nordeste, e o mapa 1 apresentava áreas do Nordeste de diversas características físicas, ou seja, eles fazem a divisão geoeconômica do Nordeste. Zona da Mata, Agreste, Sertão e o Nordeste Ocidental ou Meio Norte. O mapa ao lado prioriza a área da transposição do Rio São Francisco, correto? Tema que foi objeto de aula da TV Web, em Geografia. Identifique a área anotada com a letra B, no mapa número 1, e caracterize do ponto de vista climático e hidrográfico. Bom, a área que está sendo atenciosamente chamada pela FUVEST atenção é o Nordeste, é o sertão, não é? É o clima predominante ao semiárido, a vegetação de cactáceas, bromeliáceas, baixos índices pluviométricos, chuvas irregulares, não é? Agricultura de subsistência, mão de obra numerosa, barata, não qualificada, desempregada, né? Problemas seríssimos sociais, isso pode ser observado, pecuária extensiva lá no sertão. E a área 2, a letra B, pede para falarmos um argumento favorável ou contrário à obra da transposição do Rio São Francisco. Bom, um argumento contrário à obra de transposição. Você não vai contemplar todos os municípios.
certo? Todos os municípios, você vai contemplar alguns municípios. E ao priorizar este, você vai estar automaticamente tirando a água daqueles municípios aos quais ela abastecia de uma maneira suficiente ou razoável. Com isso, você vai mudar a vazão do rio, você vai promover salinização do solo, enfim, você vai alterar totalmente o ecossistema. Você vai, inclusive, irrigar áreas que antes não eram irrigadas, mas em compensação aquelas que antes eram irrigadas não mais o serão. Então nós temos aí o problema de salinização do solo, aumenta a demanda de água transposta e diminui a vazão do rio e influencia nas atividades das usinas hidrelétricas. Pois é, professora. Eu acredito que os nossos alunos devam ter se saído satisfatoriamente nessa prova, Rogério. Olha, realmente, um comentário que a professora Ive fez e que vocês que estão acompanhando devem ter percebido, é que grande parte do material que nós temos em atualidades online respondia a essas questões. Inclusive, a dica da professora Vera, a dica da professora Ive. Olha, nós temos professor Luquezzi, professor Moraes, mas a professora Ive, ela falou exatamente, olha, perguntei uma dica da professora Ive e a professora Ive falou. Rio São Francisco, transposição, questão ambiental e veja bem, aí está. Então, essa é a grande qualidade da TV Web. Interagindo com o internauta e dando oportunidade para que ele possa antecipar e poder fazer uma revisão mais objetiva. Falando em revisão mais objetiva, professora, nós temos aqui mais certamente 2 dezenas de e-mails. Eu vou passar alguns, então você, internauta, se por acaso não tiver o seu e-mail respondido no ar, não se preocupe, porque depois será respondido. Então, fique tranquilo. O Murilo, ele diz o seguinte, no item B da questão 9. Então, todo mundo no item B da questão 9, poderia ser citado o refluxo migratório que tem ocorrido no Sudeste. Sim, seria uma possível resposta, mas só isso não justificaria. Ele teria que dizer, o refluxo migratório, por que as pessoas emigram atualmente para outras áreas, ou então o retorno para a região Nordeste? Porque estão sendo criados novas possibilidades de trabalho, novas possibilidades de sobrevivência, ou nas suas regiões de origem, ou em outras, né, que essas frentes pioneiras, digamos assim, sabem e vão atrás destas atividades. E eu vou até aproveitar, porque na mesma questão, no mesmo item, ou seja, 9B, o Marcos ele diz assim, pode ser considerada como consequência da desconcentração industrial a desconcentração urbana? Também, em função da violência, em função da qualidade de vida, da busca de uma melhor qualidade de vida, isso tem levado à criação de muitas cidades do interior paulista. Podemos citar Limeira, podemos citar Sumaré, Indaiatuba, não é? São fenômenos de cidades que não eram consideradas especificamente industriais e passaram a ser em função do seu crescimento urbano e justamente desse afluxo migratório que o Murilo se referiu anteriormente. Sim, né? Sim, então sim. Tudo isso colabora. Né? Agora, professora, quando uma pessoa ela coloca essa resposta, ela precisa explicar mais, ela precisa ter uma atenção em justificar o que ela está falando? Estaria implícito. Sim. É uma coisa que está óbvia. Né? Mas em geografia não existe o óbvio. Eu sempre falo isso para o aluno. Em ciência não existe o óbvio. Você tem que justificá-la sim.
tem que explicar que o fato das pessoas não encontrarem trabalho no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, tem levado à busca de outros estados, outros municípios, outro tipo de atividade, não encontra trabalho aqui no setor terciário, vai buscá-lo no secundário, não encontra no primário, vai buscá-lo no terciário. E esta inter-relação entre as atividades econômicas, o processo urbanístico existe. Essa viabilidade existe das pessoas buscarem e algo compatível com o seu ambiente de origem. Por exemplo, o indivíduo sai do meio rural do sertão, ele vai buscar o trabalho no centro-oeste ou na Amazônia em atividades primárias, preferencialmente. Sim, claro. Se não as encontra, aí que ele trata de buscá-las em outro segmento de produção econômica. Mas se o indivíduo já atua, por exemplo, no setor secundário em São Paulo, perdeu o emprego, ele vai procurar em Sumaré, ele vai procurar em Campinas, ele vai procurar em Valinhos. Quer dizer, ele vai onde a indústria está indo também. Claro. Professora, agora aproveitando, nós estávamos falando da transposição do Rio São Francisco, e o Tori, ele pergunta o seguinte: eu poderia argumentar que a problemática das secas no Nordeste é menos um problema climático e mais uma questão de desdobramentos decorrentes da concentração fundiária e monopólio hídrico? Olha, uma consideração bem interessante, muito bem né? Colocado. Como argumento desfavorável, claro, ou seja, ele está querendo... Sim. É possível? É possível, claro que sim. Eu acredito que um examinador jamais consideraria isso como incorreto. Aliás, é um argumento muito bom, Tony, muito bem feito da sua parte. É algo bem sociológico, não sei a carreira que ele está fazendo, mas é algo bem sociológico essa análise. Realmente é a realidade. É muito mais decorrente, por isso que quando a gente coloca a questão da seca, a aridez é o último item. Eu sempre falo para os alunos, citem primeiro a questão agrária, fundiária, concentração de renda, baixos salários, más condições de vida, falta de oportunidade, né? A indústria da seca, o mito da seca, tudo isso vem em primeiro lugar. Má vontade política, tudo isso. Desvio de verba, a exemplo do que já aconteceu com o Sudene, né, do que já aconteceu com a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento Vale de São Francisco, quer dizer, a não realização, a não viabilidade da aplicação dessa verba de uma maneira a solucionar definitivamente o problema, leva a medidas paliativas. Então, realmente, a indústria da seca é isso, você está corretíssimo. Pois é, e aí o Enéas, agora nós vamos voltar um pouco à prova, né? Conforme eu já havia dito para você, internauta, nós estamos falando das 10 questões, né? O Enéas, ele fala da questão 13 e ele pergunta, tá? Na terceira questão, item A, se poderia ser colocada a mortalidade infantil abordando a questão da saúde. Enéas, a mortalidade infantil, ela está implícita também na longevidade, na expectativa de vida ao nascer, certo? Se um país tem uma alta taxa de mortalidade infantil, especificamente ele vai ter uma baixa longevidade, né? Se as crianças não chegam à idade adulta, não chegam à velhice, né? Esse é o perfil de um país subdesenvolvido jovem. Claro. É a pirâmide típica de um país subdesenvolvido jovem. Então, ao especificar isso, você está dentro da justificativa aqui do IDH. Né? Professora, o Leandro, na questão 5A, Leandro faz a seguinte pergunta: seria correto apontar o setor siderúrgico como exemplo de indústria altamente poluente? E B, correto citar o regime político ditatorial como proporcionando negligência em relação aos problemas ambientais? Sim. Primeira, a resposta dele é a respeito da questão siderúrgica. Isso. Siderurgia, metalurgia, meu querido, não são realizados nesta área que eles estão se referindo necessariamente. As zonas econômicas especiais são áreas de abertura econômica para o capitalismo, nas quais nós encontramos majoritariamente indústrias de bens de consumo, duráveis e não duráveis. Brinquedos, tecidos, calçados, não é?
aparelhos eletroeletrônicos. E esta é a base econômica da produção das zonas econômicas especiais, zonas de processamento econômico. A indústria siderúrgica e metalúrgica, você há de lembrar isto, realiza-se na Manchúria, no Nordeste, mais ao norte. Claro que isso tem a ver também com a poluição da China, mas não necessariamente nesta área que eles estão se referindo no mapa. Pois é, professora. E agora outro nós item, temos... né? Me perdoe, sim, o outro sim, item que seria ele mencionou. o B. O B seria... Já posso lhe pegar. Um momentinho. Só um momento. Vamos... Se isso estaria de acordo com as condições políticas da China. Com certeza absoluta. O regime, o fato da China não ser um país democrático, mas ter adotado mecanismos capitalistas, né, com certeza absoluta, isso acaba gerando problemas, né? A falta de mecanismos punitivos, porque é de interesse do Estado permitir a implantação dessas indústrias nesta área. Eles estão tendo verba a respeito da implantação dessas indústrias. Então, não há uma preocupação ambiental muito forte. Sim, claro. E isso é uma realidade que ficou certa quando o mundo ocidental passou a avaliar as condições ambientais nos países do leste europeu que adotavam o socialismo. O leste europeu totalmente contaminado, poluição hídrica, poluição de solo, né? Resíduos tóxicos, é o caso da Ucrânia, né? Chernobyl, o vazamento da usina nuclear, tudo isso comprometeu ardorosamente as condições ambientais do leste da Europa, né? E a China também não fugiu muito a essa regra, quer dizer, o governo estava preocupado com outras coisas, a prioridade não era a questão ambiental. Professora, aproveitando, o Vinícius, ele faz o seguinte comentário. Professora, na letra B da 9, olha aí, 9B está virando um sucesso de audiência. 9B está um sucesso de audiência. Expliquei sobre o desemprego que a desconcentração causa em São Paulo. Está correto? Desemprego que a desconcentração causa em São Paulo. Eu entendi o que ele quis dizer. Realmente a ausência das indústrias em São Paulo, ela acabou gerando desemprego no setor secundário. E essas pessoas migraram para o terciário ou ficaram como trabalhadores informais. Isso é uma realidade mesmo. A mudança, o incentivo, inclusive em governos anteriores do Estado, eu não vou necessariamente citá-lo, porque ele já não se encontra mais entre nós, mas em governos anteriores, né, do nosso Estado, aconteceu esse processo de estímulo de outros estados, de outros municípios, e no Estado de São Paulo não havia esses atrativos para as indústrias permanecerem. Então, muitas delas realmente migraram para outros lugares, inclusive municípios da Grande São Paulo, podemos citar como Barueri, Santana de Parnaíba, Osasco, né, Jandira, Itapevi, que criaram polos industriais e arrebataram essas indústrias que anteriormente se instalavam aqui na cidade, na capital. Isso acabou gerando mesmo desemprego, ele está certíssimo. Pois é, e agora nós temos o Bruno, que fala na questão 1. Pois é, nós que começamos das últimas questões para as primeiras, aqui estamos na questão 1, item B. Eu poderia citar o protecionismo dos países ricos? Aspecto da soberania de Estado, isso não é soberania, não é? A soberania de um Estado, a soberania de uma nação, protecionismo, quando realizado de uma maneira sadia, não sob a forma de subsídios acentuados, como os países ricos o realizam, realmente protecionismo normal é uma forma soberana do Estado manter o seu comércio em termos nacionais e internacionais. Não se nega isto. Mas da maneira como eles estão solicitando aqui, ele teria que ter justificado isso. Ele teria que ter falado protecionismo exercido pelos países ricos como uma forma de soberania nacional para proteger os seus produtos, acaba prejudicando
os países pobres. Sim. Entende? Ou seja, precisa complementar. Precisa complementar a resposta, porque só jogar assim protecionismo em termos de taxas, de subsídios, como sendo um aspecto de soberania nacional, da maneira como está sendo colocado hoje, e pelo menos pelo fato deles terem colocado aqui o FMI, já está implícita a ideia de reclamação dos países pobres. Claro. Porque é uma das coisas, é um dos temas mais debatidos e mais controvertidos, é isso. É o fato de que os países ricos querem que os países pobres não sobretaxem os seus produtos, mas em compensação eles se encontram no direito soberano de sobretaxá-las. Claro. Não é? E isso acaba prejudicando a economia dos países do Sul. Pois é, e você, internauta que esteve nos acompanhando até agora, acompanhando, corrigindo, e muito mais do que isso. A gente tem que observar que essas correções que fazemos aqui na TV Web são mais do que simples correções. São verdadeiras aulas, onde você pode interagir com o professor, onde você tem a oportunidade de tirar dúvidas, inclusive de respostas que muitas vezes não estão formatadas imediatamente. Você pode fazer aquilo que você já faz na prática de atualidades online. E, como última pergunta, aqui nós temos realmente meia centena de e-mails e, portanto, não daria para que nós prosseguíssemos mais, mas uma pergunta sempre é válida para a professora Eve. A dica para Unicamp. Professora, que dica a gente pode dar para o internauta que está aqui firme acompanhando o programa? Eu ainda acredito na questão geopolítica internacional, a Unicamp gosta disso, é um dos raros exames vestibulares que gosta disso, e acredito que vão ser pedidos ainda blocos econômicos, a questão ambiental voltará, retornará, os agronegócios e a questão israelo-palestina. Opa! Então, bom, você que nos acompanhou, com certeza teve a alegria muito grande de poder conferir a prova, perceber que muitos assuntos estavam lá em atualidades online. A você eu agradeço, assim como agradeço a todos os professores do curso Objetivo que procuram fazer o melhor, que procuram trazer a sua experiência através da TV Web para você. Eu, professor Luiz Rogério da Silva, convido a todos vocês para acompanharem a correção do 4º dia de provas da FUVEST, segunda fase, amanhã, a partir das 19 horas. Lembrando a vocês que vocês terão já esse material daqui a instantes à disposição para poder conferir, ou para aquele que chegou atrasado, para poder observar aquilo que aparentemente teria perdido se não fosse a nossa querida TV Web. Até amanhã. Boa noite.